Menino prodígio de apenas 12 anos abala o tribunal com uma revelação chocante. A atmosfera na pequena cidade de São Benedito era densa. O sol poente lançava sombras torcidas nas ruas de paralelepípedos, enquanto um presságio de tensão pairava no ar. Lucas, um garoto de apenas 12 anos, era conhecido por todos como o prodígio da informática. Desde pequeno, ele desvendava os segredos de computadores que deixavam os adultos perplexos, mas nada o preparou para a tempestade que se aproximava. Após a misteriosa morte de seu pai, um juiz destemido que se opôs à corrupção local, Lucas decidiu que não poderia ficar parado. A dor da perda queimava dentro dele, mas havia algo mais, um fogo interior que o impulsionava a descobrir a verdade. Naquele dia fatídico, armado com um laptop e um foco inabalável, Lucas se aventurou em um mundo clandestino, onde fóruns obscuros revelavam segredos sujos e esquemas corruptos que manchavam o judiciário da sua cidade. Ele navegava nas profundezas da rede, como um explorador em busca de um tesouro perdido, enquanto os dedos dançavam sobre o teclado. Códigos e senhas foram seus aliados, e a adrenalina corria em suas veias a cada clique, a cada descoberta. Ele sentia um misto de medo e esperança. O que ele encontrou eram provas incriminadoras que ligavam juízes corruptos a poderosos da política local. A nova figura no tribunal, um juiz chamado Ferreira, não estava disposto a ver sua reputação manchada. Com um olhar gelado e uma presença intimidadora, Ferreira estava disposto a fazer de tudo para silenciar Lucas. Fechou portas, ameaçou testemunhas e sussurrou mentiras pela cidade. Os rumores sobre o garoto prodígio começaram a circular, e Lucas sabia que estava em perigo. Mas a coragem de seu pai o acompanhava, e ele não podia deixar que a memória daquele homem fosse esquecida. À medida que as noites se tornavam mais longas e escuras, Lucas se via mergulhado em um puzzle familiar cada vez mais complexo. Um segredo escondido aguardava por ele em um arquivo que sempre foi mantido à margem. Sua busca por respostas o levou até um antigo cofre que pertencia ao pai. Ao abrir, encontrando entre antigos documentos uma revelação inesperada. Seu pai não era apenas um juiz, mas um agente duplo, uma peça-chave em um jogo mortal entre corrupção e justiça. Agora, a pressão aumentava. Cada nova descoberta trazia um novo nível de perigo. Lucas percebeu que não estava apenas lutando por justiça, estava traçando um caminho pelo legado sombrio de sua família. Ele precisava tomar uma decisão. Até onde estava disposto a ir para expor a verdade? E numa cidade repleta de segredos, a pergunta que ecoava em sua mente era: quem ele poderia realmente confiar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, e Lucas paralisou ao encarar o antigo cofre que pertenceu ao seu pai. O cheiro de papel envelhecido e o brilho das lembranças invadiam sua mente. Ele tinha descoberto um segredo, mas enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam, uma nova revelação se desvelava diante dele. A dor estava prestes a se transformar em algo muito mais intenso. Com as mãos tremendo, ele abriu a pasta de documentos e viu fotografias em preto e branco.
O coração disparou ao avistar uma mulher. Aparentemente familiar, seu olhar inquietante parecia direto, como se desafiasse Lucas a entender a verdade que ela guardava. Era uma mulher que não apenas conhecia seu pai, mas parecia estar envolvida nas sombras das decisões que moldaram a cidade. Em uma dessas fotos, Lucas viu seu pai ao lado dela, em um evento oficial, sorrindo. Mas ao fundo, havia algo mais. Algo que fez seu estômago revirar. Um nome espreitava nas notas rabiscadas, e ao ler, Lucas entendeu que aquela mulher era nada menos que a esposa do juiz Ferreira. O pulsar no peito se tornava uma dor aguda. Não pode ser, ele pensou, sentindo um nó na garganta. Em um momento, seus olhos varreram o espaço, a escuridão parecia se fechar e a luz da tela do laptop ofuscava sua visão. A porta da sala se abriu bruscamente, e a mãe de Lucas, com lágrimas nos olhos, lançou um grito que ecoou como um aviso. Lucas, o que você está fazendo? O desespero em sua voz fez Lucas hesitar. A última coisa que ele queria era que ela visse o que ele havia descoberto. Mas ele não tinha mais tempo para segredos. Enquanto ele tentava reunir suas palavras, a mãe se aproximou lentamente, mas seu olhar revelava que ela conhecia a verdade. O silêncio se arrastou, um peso denso preenchia o espaço. Você não deveria saber disso, ela sussurrou, com uma tristeza que pareciam traumas antigos, enquanto suas mãos tremiam em cima da mesa. Você sabe quem ela é, não sabe? Lucas não se conteve. Ela não é só uma mulher qualquer. Ela tá ligada ao juiz Ferreira, ao assassinato do meu pai. O desespero em sua voz se misturou à raiva. A expressão da mãe escureceu, e Lucas percebeu que havia mexido em algo muito profundo. Não, não é assim, você não entende. Ela começou a falar, mas as palavras dela se embaraçavam. O pânico tomou conta dele, e ele gritou. Preciso saber a verdade. Preciso entender por que meu pai morreu. Nesse instante, a luz da sala piscou, e a porta foi arremessada com força contra a parede. Ferreira, com o rosto frio e uma expressão irônica, entrou. O olho agudo dele analisava Lucas como um predador. O que você tá fazendo aqui, garoto? Tem certeza de que deseja saber a verdade? Ele avançou, e a sensação de perigo era palpável. O que Lucas pensou ser um simples quebra-cabeça girou em torno de uma revelação que viria a desmoronar o pouco que acreditava saber. A mulher na foto não era apenas uma ex-colega de seu pai. Ela tinha feito parte de um jogo traiçoeiro. E Ferreira estava tão envolvido que cada jogada poderia arruinar vidas. Seu pai era um traidor. Ferreira interrompeu a conversa com um sorriso cínico. E eu não permitiria que suas últimas ações trouxessem a justiça que ele jamais quis. Lucas estava em choque, o mundo em torno dele girando. A adrenalina pulsava e um frio na espinha o acompanhava. Antes que Lucas pudesse reagir, Ferreira puxou um celular do bolso. E enquanto olhava para o aparelho, seu coração estremeceu. A mensagem que ele leu parecia quebrar tudo ao seu redor. Ele olhou para a mãe de Lucas, um reconhecimento sombrio passando entre eles. O que você está segurando pode ser muito mais perigoso do que você imagina. E foi naquele momento que Lucas entendeu. A luta, que começou pela justiça pelo seu pai, não era apenas uma guerra contra Ferreira, mas um campo de batalha cercado por mentiras. As peças se encaixavam e um novo jogo começava. Um que poderia custar sua vida e a dos que amava. E enquanto sua respiração se tornava mais pesada, ele sabia que precisava de resposta. Mas agora, a dúvida se instalava. Quem ele poderia confiar? O que Lucas pensou ser um simples quebra-cabeça girou em torno de uma revelação que viria a desmoronar o pouco que acreditava saber. A mulher na foto não era apenas uma ex-colega de seu pai. Ela tinha feito parte de um jogo traiçoeiro.
e Ferreira estava tão envolvido que cada jogada poderia arruinar vidas. Seu pai era um traidor. Ferreira interrompeu a conversa com um sorriso cínico, e eu não permitiria que suas últimas ações trouxessem a justiça que ele jamais quis. Lucas estava em choque, o mundo em torno dele girando. A adrenalina pulsava e um frio na espinha o acompanhava. Antes que Lucas pudesse reagir, Ferreira puxou um celular do bolso e, enquanto olhava para o aparelho, seu coração estremeceu. A mensagem que ele leu parecia quebrar tudo ao seu redor. Ele olhou para a mãe de Lucas, um reconhecimento sombrio passando entre eles. Você está segurando? Pode ser muito mais perigoso do que você imagina. Bum! Um tiro ecoou pela sala, fazendo o coração de Lucas parar. Ele viu a expressão de Ferreira mudar instantaneamente. O juiz se virou com brutalidade, levando as mãos à sua cintura onde apenas uma arma poderia estar. Mas não era ele quem havia disparado. Olhando para a porta, Lucas viu outro homem. Era um rosto imprevisível, um conhecido local que sempre esteve nas sombras e que ninguém nunca esperou ver ali. Lucas! Gritou sua mãe, mas não era só preocupação em sua voz. Havia medo e um toque de desespero, que só se revela nas situações mais extremas. O homem à porta parecia um lobo em uma matilha, e Lucas sentiu o coração disparar. Você nem deveria estar aqui. Ferreira rosnou, e o olhar na direção de Lucas parecia sufocante. Eu só vim buscar o que é meu, o homem disse, com um tom gelado e desdenhoso. No instante seguinte, o pesado peso da verdade desmoronou sobre Lucas. Aquilo era muito mais do que apenas uma batalha de poder entre um garoto e um juiz. Meu Deus! É você! Lucas sentiu um tremor percorrer sua espinha ao olhar melhor. A lembrança de pequenas cenas do passado se misturava com uma revelação. Este homem não era apenas um desconhecido. Ele se lembrou de uma tarde em que seu pai o trouxera para conhecer um grupo de amigos, amigos que agora pareciam ser algo bem diferente. Eram os aliados nas sombras, parte de uma rede de manipulação e corrupção. Sim, o garoto está prestes a descobrir o que realmente acontece nas sombras desta cidade, disse o homem, com um sorriso gelado. Vamos ver se ele ainda pensa que pode mudar alguma coisa. Lucas mal conseguia respirar. Seus olhos alternavam entre Ferreira, com o rosto em chamas de fúria, e o homem que agora parecia ser o verdadeiro fantasma da corrupção sobre o qual seu pai tanto falava. Os cacos da realidade começavam a cair em um ritmo acelerado. Cada peça que se encaixava trazia novas perguntas. Se seu pai era um traidor, quem estava realmente do lado da justiça? Justo ao seu lado, a mãe de Lucas abaixou a cabeça, como se aqueles segredos fossem um fardo tão pesado que não pudesse suportar. O silêncio dela clamava por respostas que Lucas não sabia se queria ouvir. Você não sabe o que está buscando, garoto. Ferreira avançou, os olhos faiscando. Não consegue ver que é apenas uma criança? E então, um novo disparo, mas desta vez não era um tiro. Era o som de um vidro quebrando no andar de cima, fazendo Lucas pular. A situação se tornava cada vez mais confusa. Uma tempestade de emoções correndo ao limite. Ferreira estava perdendo o controle e a rima do perigo ecoava em seus ouvidos. Ele não podia permitir que isso continuasse. Um grito de fúria escapou de seus lábios. Eu não sou apenas uma criança, ele gritou, suas palavras ressoando na sala. E naquele momento, tudo ficou claro. A batalha não era só entre ele e Ferreira, mas entre o que a verdade realmente significava. A cada novo segredo revelado, a dor de perder o pai agora se convertia em um desejo de justiça, mas uma justiça intoxicada por mentiras. Você está prestes a fazer uma grande escolha, garoto. Pense bem,
O homem à porta sussurrou. E naquele momento, Lucas percebeu que aquele é o ponto sem volta. O que ele deveria fazer agora? Em quem ele poderia confiar enquanto as peças se moviam e a verdade se tornava uma miragem distante? Enquanto Lucas tentava processar o cenário caótico diante dele, a tensão no ar se tornava quase palpável. Ferreira avançava em um misto de raiva e nervosismo, enquanto o homem na porta, com seu olhar afiado, parecia apenas se divertir. Lucas respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar em seu corpo, mas havia algo mais, algo terrível prestes a ser revelado. Vamos, garoto. Entenda que você não está preparado para o que está prestes a descobrir. O homem à porta disse, seus olhos brilhando com uma vontade genuína de causar o máximo de dor possível. E naquela fração de segundo, tudo explodiu. A porta arremessou-se novamente, batendo com tanta força que as janelas tremeram. E de repente, naquela confusão ensurdecedora, ouviu-se o som de um grito. Não era um grito qualquer, era a voz de sua mãe. Lucas virou-se, os olhos arregalados, e viu Ferreira atirando um olhar mortal na mãe dele, que estava se aproximando. Agora a verdade começava a se revelar em sua mente, como um filme em câmera lenta. Ela sabia de tudo, a conexão de sua mãe com Ferreira, as segundas intenções por trás de cada olhar e cada gesto. Um nó se formou em seu estômago. Mãe, não! Gritou, o desespero cobrindo sua voz. Mas o tempo parecia desacelerar. Eu avisei que você não deveria saber. Ela murmurou, dolorosa e resignada, os olhos cheios de lágrimas. A verdade tinha um peso que Lucas não estava pronto para carregar. Você não podia saber que... Que o quê? Lucas cortou, o coração batendo cada vez mais rápido, quase ecoando nas paredes. Que você estava do lado dele, que você sabia que meu pai estava em perigo e não fez nada. O rosto de sua mãe mudou. As lágrimas escorriam, mas havia algo mais. Uma raiva crescente. Seu pai não era o que você pensa. Ela finalmente gritou, como se estivesse jogando suas cartas na mesa. Ele estava envolvido em algo muito maior, Lucas. A frase flutuou no ar, e Lucas percebeu que seu cérebro não conseguia processar o que estava ouvindo. O homem à porta se divertia com o espetáculo, enquanto Ferreira lentamente, mas deliberadamente, começava a perder a paciência. A tensão era uma corda prestes a se romper. Eu nunca esperei que ela contasse. O quê? O que ele tinha que ver com tudo isso? Lucas pulsava de raiva e medo, sentindo o chão tremer sob seus pés. Olhando nos olhos de Ferreira, ele não via apenas um juiz corrupto, mas algo muito mais profundo. Um jogo de xadrez, e ele estava prestes a ser o peão sacrificado. Você não pode fazer isso, Lucas. Você não pode se envolver com esse jogo, Ferreira disse, levantando a mão como se quisesse tocá-lo. Você ainda pode sair disso, mas precisa escutar sua mãe. Um tiro, o som reverberou pela sala e Lucas se congelou. A mãe dele desabou no chão, os olhos vidrados, a boca aberta em um grito silencioso. O mundo ao redor deles pareceu perder a cor. Mãe! Lucas disparou em direção ao corpo dela, seu coração afundando em um mar de desespero. O homem na porta finalmente fez seu movimento, um sorriso triunfante. Eu disse que esse garoto estava prestes a descobrir muito sobre o que acontece nas sombras. Olha, não estou enganando mais ninguém. Ele pisou na sala, seus passos ecoando como tambores de guerra. Ferreira tinha desmoronado, sua expressão de triunfo, agora se transformando em um misto de raiva e confusão. Não, não pode ser assim, Lucas gritou, as lágrimas escorrendo como um rio. Ele segurou a mão da mãe, o calor dela se apagando rapidamente. O que mais estava envolvido nesse jogo de traição?
Ele olhou novamente para o homem, uma centelha de determinação nascendo dentro dele. Você vai pagar por isso. É isso, garoto. Agora a sua escolha será crucial. Você está com sua mãe. O homem sorriu, e naquele sorriso havia uma promessa de desgosto inigualável, ou com a verdade que seu pai tentou proteger. O ar estava denso de dor e confusão, enquanto Lucas lutava para entender tudo. A notícia da morte de sua mãe ainda ecoava em sua mente, misturada com a nova revelação. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, marcados pelos gritos em sua mente. Ele estava cercado por mentirosos, e a única coisa que restava era a busca por justiça. Mas ele sabia que não tinha certeza de nada. Uma nova luta começava, e a linha entre amigo e inimigo tornara-se a mais escorregadia de todas. Então, Lucas, o que você vai fazer agora? A pergunta pairava, um chamado ao desconhecido. O que mais? Estava prestes a ser revelado. E acima de tudo, quem poderia ser confiável em um mundo onde as sombras eram mais reais que a luz? Lucas estava paralisado, a dor da perda de sua mãe ecoando em seu coração, como se uma lâmina afiada o atravessasse. Ele finalmente tomou coragem e olhou para o homem à porta, cuja presença oprimia como uma tempestade prestes a desabar. O sorriso do homem era um misto de diversão e ganância, como se esperasse um show. Você pode ainda escolher, garoto, ele disse, quase sussurrando. Decidir se vai se unir a mim ou jogar tudo fora no nome de um pai que estava afundado na corrupção. O ambiente parecia girar, a realidade distorcida. Ferreira, se equilibrando entre a raiva e a incredulidade, parecia prestes a explodir. Mas Lucas não estava ouvindo. Ele estava perdido em seu próprio turbilhão emocional, suprimido pelo desespero e pelas novas verdades que estavam agora à sua porta. Então, a porta se abriu mais uma vez, dessa vez com um estrondo. Um grupo de homens uniformizados entrou, seus rostos impassíveis, mas os olhos pareciam quentes como brasas. Ordem estava prestes a se restaurar. A sala se tornou um campo de batalha instantâneo. Investigações em andamento, gritou um deles, apontando a arma para o homem que antes os ameaçava. Você está preso, Ferreira. E você também. Ele olhou diretamente para o homem à porta. A mudança instantânea de atmosfera fez Lucas sentir um turbilhão de emoções. Assustado? Sim. Esperançoso? Muito mais. A adrenalina o invadiu. E logo ele respirou fundo. Ele viu Ferreira se encolher, a raiva pulsando em seu rosto. Você não pode fazer isso, ele gritou. Mas a ordem havia sido dada. Enquanto os dois homens eram algemados, a realidade voltou a girar. Lucas olhou para sua mãe, o medo se transformando em impotência diante de sua cena devastadora. Mas, de repente, algo em sua mente acendeu. E se essa verdade que sua mãe carregava fosse apenas a ponta do iceberg de um grande jogo? Esperem, Lucas gritou. Ela não estava apenas associada a Ferreira. Há mais do que isso. Os policiais se entreolharam. Um deles hesitou. O que você quer dizer, garoto? O que se passa atrás de tudo isso? A verdade é muito mais profunda. O que meu pai realmente era pode mudar tudo. O coração de Lucas batia como se quisesse escapar. O impulso visceral que o obrigava a agir. A sala, antes abafada, ficava em silêncio. Ferreira olhou para Lucas. Uma nova expressão tomava conta de seu rosto. Você realmente quer saber, Lucas? A pergunta era repleta de um aviso que o menino sentia, no fundo da alma. Foi então que tudo mudou, como um clique de um interruptor. O homem à porta, antes tão confiante, ia se inclinando para trás, quando, de repente, sua aparência começou a mudar. Lucas, sem acreditar no que via, percebeu o sutil tilintar de algo metálico que balançava em seu colar. A mágoa não era apenas do seu pai, mas de todos nós, menino. O tom do homem se alterou. Ele se agachou lentamente, olhando nos olhos de Lucas. Na verdade, somos todos parte da mesma teia, como peões nesse jogo de xadrez.
O seu pai era meu irmão. A revelação caiu como um trovão, estonteante. Todos os laços que Lucas achava que compreendia pareciam agora uma ilusão. Ele reparou nos rostos dos policiais. A perplexidade também estava estampada neles. Um nó apertou em sua garganta. Sua mente lutava para absorver o que ouvira. Ferreira era tio dele? Será possível? Isso não pode ser verdade, ele murmurou, balançando a cabeça. A confusão tomava conta dele e a realidade parecia se desintegrar em pedaços. Agora você vê, o homem continuou. Seus pais, Lucas. Eles tomaram decisões. Decisões que os dividiram entre a luz e a escuridão. E você é a chave para desvendar todo esse mistério. Lucas sentiu a pressão em seu peito. Um maremoto de emoções explodia. O que significava ser um peão no jogo de um tio desconhecido? O que isso significava para o legado de seu pai? Bem, a única certeza maior, enquanto sombras dançavam ao redor. O futuro dele estava híbrido, como as peças de um quebra-cabeça que ele nem sabia que estavam faltando, e cada respiração se tornava um passo em direção ao desconhecido. Lucas estava paralisado, a dor da perda de sua mãe ecoando em seu coração. Ele finalmente tomou coragem e olhou para o homem à porta, cuja presença oprimia como uma tempestade prestes a desabar. O sorriso do homem era um misto de diversão e ganância, como se esperasse um show. Você pode ainda escolher, garoto, ele disse, quase sussurrando. Decidir se vai se unir a mim ou jogar tudo fora no nome de um pai que estava afundado na corrupção. O ambiente parecia girar, a realidade distorcida. Ferreira, se equilibrando entre a raiva e a incredulidade, parecia prestes a explodir, mas Lucas não estava ouvindo. Ele estava perdido em seu próprio turbilhão emocional. Então a porta se abriu mais uma vez, dessa vez com um estrondo. Um grupo de homens uniformizados entrou, seus rostos impassíveis, mas os olhos pareciam quentes como brasas. Ordem estava prestes a se restaurar. Investigações em andamento, gritou um deles, apontando a arma para o homem que antes os ameaçava. Você está preso, Ferreira, e você também. Ele olhou diretamente para o homem à porta. Antes que Lucas pudesse compreender a revolução em curso, a sala tornou-se um caos. Ferreira gritou, a indignação e o desespero transbordando dele. Vocês não sabem o que estão fazendo. Isso é um erro, mas a turba de policiais não hesitou. Suas ordens, empurradas pela urgência do momento, ecoavam no ar. Lucas, um dos policiais chamou. O gelar de sua voz séria, afastado da porta. Nesse instante crucial, Lucas deu um passo para trás, mas antes que pudesse reagir, um estrondo horrendo retumbou, e o homem à porta foi atingido por um tiro. O impacto o fez cair violentamente no chão, e Lucas, horrorizado, simplesmente ficou ali, paralisado. O cheiro de pólvora invadiu o ar, suas narinas queimando. Ao redor dele, a confusão generalizada tornou-se um pano de fundo para sua mágoa. Ele olhou para o homem caído, os olhos arregalados, e de repente, tudo ficou claro. O homem que havia revelado ser seu tio não era apenas um qualquer. Ao lado dele, a expressão de Ferreira mudou, um misto de choque e alucinação paralisante. Você é um traidor, ele vociferou. Por que você fez isso? À medida que os procedimentos de investigação tomavam seu rumo, tudo em torno de Lucas parecia turvo. Mas havia algo mais, uma sensação estranha, como se o real estivesse desvanecendo em uma ilusão. Enquanto ele observava a cena se desenrolar, as câmaras de segurança na sala começaram a piscar e a transmitir imagens em um monitor. As feições do homem caído começaram a se desfocar, e Lucas notou algo que ninguém mais viu. O corpo dele se dissolveu na tela, como se nunca tivesse existido. Um instante, uma eternidade. Ele segurou a respiração. O coração de Lucas parou por um segundo, enquanto a confusão tomava conta do ambiente. Não pode ser, ele se permitiu sussurrar. Ferreira, parecendo aturdido, olhou de um lado para o outro.
O que aconteceu? O que aconteceu? Ele parecia perder os sentidos, balançando a cabeça. Isso não pode ser real. Mas o homem à porta finalmente desapareceu, deixando só a imagem da sua silhueta se esvaindo como fumaça. Lucas se sentiu tonto, a mente gira como um furacão. Quem era ele realmente? Ele pensou, a realidade se desintegrando em fragmentos caóticos. As palavras da mãe, os segredos sobre seu pai, tudo começou a se misturar em uma malha intrincada de mentiras. Ele se virou, passos firmes na direção da comoção ao seu redor. O que mais vocês estão escondendo? Ele gritou, sua voz tremendo, mas determinada. E no fundo de seu coração, ele sabia que tão logo a verdade surgiria nas sombras da corrupção. Mas aquela verdade poderia ser mais devastadora do que ele imaginou. A batalha tinha apenas começado, e agora Lucas não estava apenas lutando por justiça. Ele estava em busca da própria essência do que significava ser parte daquela família, daquele legado. O que mais poderia estar escondido no escuro? Lucas estava paralisado, a dor da perda de sua mãe ecoando em seu coração. Ele finalmente tomou coragem e olhou para o homem à porta, cuja presença oprimia como uma tempestade prestes a desabar. O sorriso do homem era um misto de diversão e ganância, como se esperasse um show. Você pode ainda escolher, garoto, ele disse, quase sussurrando. Decidir se vai se unir a mim ou jogar tudo fora no nome de um pai que estava afundado na corrupção. O ambiente parecia girar, a realidade distorcida. Ferreira, se equilibrando entre a raiva e a incredulidade, parecia prestes a explodir. Mas Lucas não estava ouvindo. Ele estava perdido em seu próprio turbilhão emocional. Então, a porta se abriu mais uma vez, dessa vez com um estrondo. Um grupo de homens uniformizados entrou, seus rostos impassíveis. Mas os olhos pareciam quentes como brasas. Ordem estava prestes a se restaurar. Investigações em andamento, gritou um deles, apontando a arma para o homem que antes os ameaçava. Você está preso, Ferreira. E você também. Ele olhou diretamente para o homem à porta. Antes que Lucas pudesse compreender a revolução em curso, a sala tornou-se um caos. Ferreira gritou, a indignação e o desespero transbordando dele. Vocês não sabem o que estão fazendo. Isso é um erro. Mas a turba de policiais não hesitou. Suas ordens, empurradas pela urgência do momento, ecoavam no ar. Lucas, um dos policiais chamou, o gelar de sua voz séria. Afastado da porta, nesse instante crucial, Lucas deu um passo para trás, mas antes que pudesse reagir, um estrondo horrendo retumbou e o homem à porta foi atingido por um tiro. O impacto o fez cair violentamente no chão e Lucas, horrorizado, simplesmente ficou ali, paralisado. O cheiro de pólvora invadiu o ar, suas narinas queimando. Ao redor dele, a confusão generalizada tornou-se um pano de fundo. Para sua mágoa, ele olhou para o homem caído, os olhos arregalados, e de repente tudo ficou claro. O homem que havia revelado ser seu tio não era apenas um qualquer. Ao lado dele, a expressão de Ferreira mudou, um misto de choque e alucinação paralisante. Você é um traidor, ele vociferou. Por que você fez isso? Foi quando uma nova onda de gritos irrompeu pela sala. Uma mulher surgiu do nada, olhos aflitos e raiva no rosto. Era sua mãe, viva. Lucas sentiu seu coração disparar. Mãe, ele gritou, os olhos marejados. Ele queria correr até ela, mas o movimento de seus pés parecia estar grudado no chão. O alívio e a confusão misturaram-se em uma bolha de emoção. Não, 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 Ferreira berrou, olhando para a mãe com a expressão mais horrenda que Lucas já havia visto. Como você pôde voltar aqui? Ela ignorou Ferreira e se lançou em direção a Lucas,
envolvendo-o em um abraço apertado. Lucas, você não sabe o que está acontecendo. Eles estão manipulando tudo. O desespero em sua voz era palpável. Lucas, com o coração na boca, perguntou: O que você quer dizer? Como você está aqui? Eu pensei que você... Que eu estava morta? Ela olhou profundamente em seus olhos. Fui forçada a encenar a minha morte por ordem do seu pai. Ele estava envolvido em algo muito maior do que você pode imaginar. Um jogo de poder, e eu estava no meio disso. Lucas sentiu o mundo desabar sob seus pés. Isso não pode ser verdade. Eu só queria entender o que aconteceu com ele. A contradição pulsava dentro dele, mas ela era real. Você precisa saber, Lucas. A verdade é que tudo isso... Ela hesitou, olhando ao redor. Ferreira não é o único envolvido. Ele é apenas uma peça em um tabuleiro muito maior. As palavras dela ecoavam em sua mente como um eco ensurdecedor. Afinal, ela estava ali, e agora não havia como escapar da realidade. Ferreira, tremendo de raiva, estava prestes a explodir. Vocês não vão escapar. Ninguém nunca sai vivo disso. E em um movimento brusco, ele fez menção de puxar a arma. Não! A mãe de Lucas gritou, em um impulso desesperado. Nesse momento, a sala parecia congelar. Os policiais estavam prontos para agir, prontos para proteger. Mas Lucas sentiu uma onda de coragem fluir através dele. Ele não estava mais apenas lutando pela verdade de seu pai. Ele estava lutando pela sua própria vida. O tempo parecia desacelerar. Em uma fração de segundo, Lucas percebeu que a única saída era confrontar o homem que sempre esteve à sombra de seu pai. Ele não só carregava o fardo da traição, mas agora também o peso da revelação que mudaria para sempre o curso de sua vida. Se você quer a verdade, Lucas se virou para Ferreira, seu olhar ardente. Então me diga quem realmente... Se o próprio destino tivesse ouvido suas palavras, os hospitais mais sombrios e os esquemas mais traiçoeiros da cidade pareciam ser desvendados. Lucas estava no fundo de uma teia de mentiras, mas agora ele estava decidido a se libertar. E enquanto naquela sala o perigo continuava a crescer, uma nova verdade pulsava em seu peito. Eles não estavam apenas lutando contra Ferreira. Estavam enfrentando um sistema que nunca pensaram que existia. A batalha estava apenas começando, e no fundo do seu ser, Lucas havia encontrado o fogo que iluminaria seu caminho. Mas a pergunta surgiu como uma sombra. Até onde ele estava disposto a ir para desvendar a verdade? Lucas estava paralisado, a dor da perda de sua mãe ecoando em seu coração. Ele finalmente tomou coragem, olhou para o homem à porta, cuja presença o oprimia como uma tempestade prestes a desabar. O sorriso do homem era um misto de diversão e ganância, como se esperasse um show. Você pode ainda escolher, garoto, ele disse, quase sussurrando. Decidir se vai se unir a mim ou jogar tudo fora no nome de um pai que estava afundado na corrupção. O ambiente parecia girar, a realidade distorcida. Ferreira, se equilibrando entre a raiva e a incredulidade, parecia prestes a explodir. Mas Lucas não estava ouvindo. Ele estava perdido em seu próprio turbilhão emocional. Então a porta se abriu mais uma vez, dessa vez com um estrondo. Um grupo de homens uniformizados entrou, seus rostos impassíveis, mas os olhos pareciam quentes como brasas. Ordem estava prestes a se restaurar. Investigações em andamento, gritou um deles, apontando a arma para o homem que antes os ameaçava. Você está preso, Ferreira. E você também. Ele olhou diretamente para o homem à porta. Antes que Lucas pudesse compreender a revolução em curso, a sala tornou-se um caos. Ferreira gritou, a indignação e o desespero transbordando dele. Vocês não sabem o que estão fazendo. Isso é um erro. Mas a turba de policiais não hesitou. Suas ordens, empurradas pela urgência do momento, ecoavam no ar.
Lucas, um dos policiais chamou, o gelar de sua voz séria, afastado da porta. Nesse instante crucial, Lucas deu um passo para trás, mas antes que pudesse reagir, um estrondo horrendo retumbou, e o homem à porta foi atingido por um tiro. O impacto fez cair violentamente no chão, e Lucas, horrorizado, simplesmente ficou ali, paralisado. O cheiro de pólvora invadiu o ar, suas narinas queimando. Ao redor dele, a confusão generalizada tornou-se um pano de fundo para sua mágoa. Ele olhou para o homem caído, os olhos arregalados, e de repente tudo ficou claro. O homem que havia revelado ser seu tio não era apenas um qualquer. Ao lado dele, a expressão de Ferreira mudou, um misto de choque e alucinação paralisante. Você é um traidor, ele vociferou. Por que você fez isso? Agora saiu tudo debaixo da mesa, Lucas, disse Ferreira com um sorriso cruel. Já era hora de você saber. O que não te contam sobre os laços familiares. A voz de Ferreira estrondava como um eco em sua mente. A realidade parecia desvanecer. O homem caído não era seu tio. Era seu pai. Lucas sentiu o chão desabar sob seus pés. O quê? Não pode ser. Ele apertou os olhos na tentativa de entender a confusão que agora dominava sua mente. Ela armou tudo. Ferreira gritou, apontando para sua mãe. Ela foi quem me entregou. Você sempre foi um peão nesse jogo familiar. Enquanto Lucas olhava para sua mãe, os olhos dela se encheram de lágrimas e uma expressão de dor se instalou. Lucas, por favor, escute. Ela começou, mas ela estava prestes a perder a vez, porque Ferreira não estava disposto a deixar que qualquer verdade escapasse. Você não percebe, Lucas? I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Se desvanecer, Lucas. A voz de sua mãe ecoou, mas agora mais distante, como se estivessem em mundos diferentes. Ele olhou para a porta, e em um golpe de sorte, um dos policiais se lançou para a frente, desferindo um golpe certeiro em Ferreira. O juiz se retorceu, momentaneamente distraído, e o policial o imobilizou. Mas não antes de Ferreira lançar uma última frase ao ar. Você não sabe com quem está lidando. E em meio à gritaria, uma mão vazia segurou o colar que o homem morto deixara para trás. Uma corrente de ouro. Lucas olhou para sua mãe confusa. O que é isso? O que esse colar tem a ver com tudo? Quando ele a pegou, uma visão rápida passou pela sua mente. Flashes de sua infância. Sua mãe usando um colar idêntico, mas... Quem estava usando realmente? Ele recuou, a verdade batendo como um soco. Mãe, quem você realmente é? O silêncio tomou conta da sala e algo se rompeu. A verdade estava prestes a desabrochar como uma flor sombria em meio à escuridão. Cada olhar se entrelaçou. A pergunta pairava no ar. Quem era o verdadeiro traidor neste jogo? E à medida que Lucas enfrentava este novo mistério, uma sensação gelada escorreu pela espinha. Ele tinha muitas respostas pela frente, mas não sabia se estava preparado para o que finalmente descobriria. Lucas estava paralisado, a dor da perda de sua mãe ecoando em seu coração. Ele finalmente tomou coragem e olhou para o homem à porta, cuja presença oprimia. Como uma tempestade prestes a desabar, o sorriso do homem era um misto de diversão e ganância, como se esperasse um show. Você pode ainda escolher, garoto, ele disse, quase sussurrando. Decidir se vai se unir a mim ou jogar tudo fora no nome de um pai que estava afundado na corrupção. O ambiente parecia girar. A realidade distorcida. Ferreira, se equilibrando entre a raiva e a incredulidade, parecia prestes a explodir, mas Lucas não estava ouvindo. Ele estava perdido em seu próprio turbilhão emocional. Então, a porta se abriu mais uma vez, dessa vez com um estrondo. Um grupo de homens uniformizados entrou, seus rostos impassíveis, mas os olhos pareciam quentes como brasas.
Ordem estava prestes a se restaurar. Investigações em andamento, gritou um deles apontando a arma para o homem que antes os ameaçava. Você está preso, Ferreira. E você também. Ele olhou diretamente para o homem à porta. Antes que Lucas pudesse compreender a revolução em curso, a sala tomou um rumo caótico. Ferreira gritou, a indignação e o desespero transbordando dele. Vocês não sabem o que estão fazendo. Isso é um erro. Mas a turba de policiais não hesitou. Suas ordens, empurradas pela urgência do momento, ecoavam no ar. Lucas, um dos policiais, chamou, com a voz firme e seca, afastado da porta. Nesse instante, Lucas deu um passo para trás, mas antes que pudesse reagir, um estrondo aterrador ecoou pela sala. O homem à porta foi atingido por um tiro. O impacto o fez cair violentamente no chão. E Lucas, horrorizado, simplesmente ficou ali, paralisado. O cheiro de pólvora invadiu o ar, suas narinas queimando. Ao redor dele, a confusão generalizada tornou-se um pano de fundo para sua mágoa. Ele olhou para o homem caído, os olhos arregalados, e de repente tudo ficou claro. O homem que havia revelado ser seu tio não era apenas um qualquer. O que as peças do quebra-cabeça faziam agora? Por que tudo parecia tão nebuloso? Lucas, não! Gritou sua mãe, enquanto se lançou em direção ao corpo, o olhar fixo na figura caída. O mundo ao redor parecia desvanecer enquanto ela se ajoelhava, pegando a mão do homem sem vida em um gesto desesperado. Por favor, não! Não pode ser! O nome cortou o ar, ou uma lâmina afiada. Richard? O homem que estava ali entre eles era o pai dele. Lucas tentou processar, mas a verdade bateu como um soco no estômago. Ferreira, mesmo em seu desespero, pareceu relaxar momentaneamente. O cerco se tornou uma peça de teatro em que todos desempenhavam seu papel. Isso era só o começo, Ferreira disse com um brilho maligno nos olhos. Seu pai, Lucas, fez suas escolhas. Ele lutou ao lado da corrupção e morreu por isso. Mas a verdade sobre sua mãe, essa é a chave. Lucas sentiu seu coração dar um nó. Mãe, o que está acontecendo? O peso das palavras dele parecia um eco na sala. Ele buscava respostas, mas a confusão apenas aumentava. Eu não sou quem você pensa. A voz da mãe era agora uma mistura de dor e determinação. Fui forçada a me envolver nesse jogo. Richard queria que eu permanecesse longe, mas o plano dele, tudo o que eu fiz poderia. Nesse momento, um novo estrondo ecoou pela sala. Os policiais cavalcaram para imobilizar Ferreira. Mas no meio da agitação, tons conhecíveis das luzes da verdade se apagaram. O incêndio rapidamente começou a tomar conta da sala, e o caos se alastrou. Lucas sentiu a adrenalina bombear em suas veias. O pânico tomou conta dele. Agora veja, Ferreira gritou. Esta cidade arderá e com ela todas as verdades que você não teve coragem de enfrentar. Então, tudo desmoronou. O calor começou a envolver Lucas, e com isso a certeza de que a vida, que conhecia, estava prestes a ser completamente destruída. Ele olhou para a mãe, tentando alcançá-la, mas tudo parecia desvanecer. Escolha, Lucas, ajudar sua mãe ou deixar tudo isso para trás. Ferreira desafiou com um riso maníaco. Lucas não sabia o que acreditar. As mentiras e verdades reassumiam forma ao seu redor como chamas dançando. Ele estava no olho do furacão, mas a pergunta que pulsava em sua mente era: realmente sabia em quem estava acreditando? Com seu pai caindo e a mãe revelando segredos, a única certeza era que o inferno se soltava ali. E que tudo que ele achava saber a respeito de amor, família e lealdade estava prestes a ser consumido. E em meio a tudo isso, uma nova verdade surgiu,
uma que Lucas nunca poderia prever. As palavras ecoavam dentro dele como um alerta. Talvez tudo o que conhecia precisasse ser reescrito, e ele estaria no centro do fogo cruzado de uma rebelião muito maior do que apenas sua vida. A fumaça começava a se dissipar quando Lucas se lançou à frente, o calor das chamas em seu rosto. A sala havia se transformado em um verdadeiro campo de batalha, e as verdades ocultas estavam prestes a explodir em fragmentos. Ele olhou para sua mãe, que ainda estava de joelhos, o olhar cheio de desespero. Mãe, o que aconteceu com o meu pai? O que ele escondeu de mim? Ele estava lutando contra um sistema corrupto, Lucas. Ele pensou que era um herói, mas acabou se perdendo nesse jogo mortal. Ela disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto, misturando-se com a fumaça que preenchia o ar. Ferreira a encarava com desprezo, seu sorriso arrefecido pelo pânico. Enquanto os policiais a imobilizavam, Lucas sentiu uma onda de raiva crescer dentro dele. A verdade sobre seu pai agora estava ao alcance, mas era tão pesada que quase não conseguia suportar. Por que você nunca me contou? Por que se deixou levar por essa mentira? Porque eu tinha medo, medo de perder você. Sua mãe gritou, quase se quebrando. Eu não queria que você se tornasse uma peça nesse jogo. Richard, ele... Silêncio, Ferreira esmoronou. A frustração tomava conta dele. Vocês são apenas marionetes. As peças se movem, mas nunca mudarão o jogo. E com um gesto maligno, ele tentou puxar a arma, mas antes que pudesse agir, um dos policiais disparou. O barulho ecoou e Ferreira tombou, a expressão de desespero estampada em seu rosto. O caótico final ainda deixava Lucas ofegante. O corpo dele caiu pesadamente no chão, e instantaneamente o ar ao redor deles ficou mais leve. O caos aos poucos se aquietava, mas a tristeza ainda envolvia a sala. Lucas se virou para a mãe. O que faremos agora? O que isso significa para nós? Ela respirou fundo, começando a se recompor, mas não havia respostas de determinação surgindo dentro dele, mas também uma ponta de tristeza pela perda. E com meu pai? Ela olhou nos olhos do filho, a dor nos dois refletindo um sentimento compartilhado. Ele acreditava na justiça, e de alguma forma, isso deve viver em nós. Precisamos honrar o que ele começou. Os policiais começaram a se afastar, mas Lucas ainda se sentia sufocado pelas perguntas que não tinham respostas. Mãe, nós nunca saberemos a verdade completa. Talvez. Mas agora é nosso dever procurar, juntos. Ela segurou a mão dele com firmeza e Lucas sentiu uma onda de calor e esperança. Nesse momento, uma conexão se formou, ligando as perdas ao futuro. Sabia que as verdades sobre seu pai não eram um peso a ser carregado sozinho. E enquanto a fumaça se dissipava lentamente, Lucas sentiu algo diferente. Não era apenas o gosto da vingança ou da dor, mas uma nova perspectiva iluminando seu caminho. Ele ainda tinha que descobrir os segredos que cercavam sua família. Mas agora isso parecia uma missão, uma jornada a ser compartilhada com sua mãe. E no meio de toda a dor, uma pergunta pairava no ar. Uma chama esperançosa no horizonte. Até onde eles iriam para confrontar a verdade? O futuro ainda era incerto, mas a determinação de Lucas brotava com força. Ele estava pronto para tudo. E antes que a cena se dissolvesse em sombras, Lucas sabia que o verdadeiro jogo estava prestes a começar. Porque no íntimo de seu ser, a busca por justiça se tornava a razão para viver. Agora, se você ficou curioso para saber o que vem a seguir dessa aventura intensa, não espere mais, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo
e garantir que mais pessoas conheçam essa saga incrível. Queremos saber o que você achou. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte desta comunidade que adora histórias como essa. Não espere nem mais um segundo. Seu apoio é fundamental.